né? Se tinha a ideia de que se pudesse criar um equilíbrio na Europa, e esse equilíbrio garantiria paz. E quando eu digo guerras aqui, ou paz, eu estou falando de guerras sistêmicas. A ideia de não ter guerra, não haver mais guerra, é utópico, é quase que um sonho, né? Até hoje imagina no século XIX. Mas o que está se falando é de guerra sistêmica. Guerras sistêmicas que nós tínhamos vivido, por exemplo, no século XVIII, no século XVII, a Guerra dos 30 Anos, as guerras napoleônicas foram sistêmicas. E aí o que se tinha é construir um período à frente, um mundo de paz. E qual o problema dessa paz? A paz é a ideia da contra-hegemonia. Então eles imaginavam que a existência de um país com tendências à hegemonia vai desequilibrar e vai fazer com que haja guerras sistêmicas, porque vai haver um movimento contrário, um movimento contra-hegemônico, e isso vai se tornar uma guerra sistêmica. Então a ideia seria ter um equilíbrio. E aí eles criaram uma espécie de modelo, né, pensado para discutir isso, que ficou ali entre as principais potências europeias do início do século XIX, que eram Rússia, Prússia, Áustria, França e na época chamava de Grã-Bretanha, né? Depois passou a ser Reino Unido. A gente vai chamar de Inglaterra para ficar mais simples. Então nós temos Prússia, Rússia, Áustria, Inglaterra e França. E quando eu falo de França, eu estou falando da França restaurada já, depois da queda de Napoleão. Então esses 5 países eles vão liderar esse sistema de paz que é liderado pelo estadista austríaco, que é o principal nome dessa conferência, por isso chamado de sistema de Metternich. O sistema de Metternich em si, ele acaba logo na metade do século XIX, ali, 1848, temos o sistema começando a vazar água, na França entrando no poder o Napoleão III, aí volta uma situação de desequilíbrio que vai se acentuar na década de 1870. Na década de 1870, nós temos o surgimento da Alemanha. A Prússia lidera um processo e vai unificar vários estados germânicos, surgindo a Alemanha. E aí nós percebemos que a Alemanha é um estado de grande proporção, então pode se tornar um estado que busque hegemonia. Quando a Alemanha surge, e aí o Bismarck, que é o artífice, vai lançar uma política externa chamada de Realpolitik. Qual é a ideia da Realpolitik? A Realpolitik seria você criar um sistema de alianças, mas, ao mesmo tempo, você demonstrar aos demais estados, demais potências, que você não era uma causa de preocupação. Como se fosse, nós somos uma nação satisfeita. Esse modelo da Realpolitik representa um primeiro momento, que vai até 1888, para ser mais preciso, a gente consiga arredondar para 1890, mas 1888 mais preciso, quando Guilherme I, o Kaiser, morre. E aí, nesse mesmo ano, acontece o que sucede, ele morre também, e entra o Guilherme II, e o Guilherme II era meio belicista, e ele demite o Bismarck e inaugura uma nova política. Então, no lugar da Realpolitik, nós vamos ter a chamada Weltpolitik, ou política mundial. Qual era a ideia? A ideia de que a Alemanha era um estado grande, e como um estado grande, ela precisava fazer jus ao seu tamanho e à sua importância relativa no contexto mundial. Então, é uma política que prega o expansionismo.